Bom dia, pessoal, aqui é o Diogo do canal Chá Libertário e no vídeo de hoje vamos falar sobre essa notícia aqui do Poder 360. Glaze chama Tarcísio de oportunista por criticar tarifaço. Minha gente, essa moça Glaze Hoffmann chamar qualquer pessoa de oportunista é de um cinismo tão grande que quando eu leio esse tipo de notícia já me dá um ranço. Né? Então, ministra, cara, um presidente que coloca Glaze Hoffmann como ministra disse que o governador de São Paulo faz oportunismo lamentável ao culpar Lula por taxação a produtos brasileiros. Mas é claro que é culpa do Lula. Por que é culpa do Lula? Porque o governo Lula, a coligação Lula-STF, que está atacando Bolsonaro, impedindo ele de se candidatar na próxima eleição, na nova ditadura que vivemos atualmente, a coligação Lula-STF está criando uma ditadura no nosso país. Então é normal que os Estados Unidos, sendo um país extremamente poderoso, o mais poderoso do mundo hoje, tente intervir na situação. Então, o oportunismo foi por parte do governo Lula. Porque o governo Lula, ao invés de dialogar com o governo Trump, ao invés de tentar resolver o problema assim que ele apareceu, Lula ficou de bravata. Vou taxar de volta o Trump. Meu amigo, para os Estados Unidos, uma taxa de 1000% do Brasil não vai fazer nenhuma diferença. Já a taxa americana para o Brasil, essa sim fará diferença. Essa sim dificultará a economia do nosso país. Quem está perdendo nessa brincadeira não é os Estados Unidos, é o Brasil. Então, quem tem o incentivo para buscar o diálogo seria o Brasil. Mas o governo Lula, ao invés de fazer isso, ficou de bravata, brigando com o Trump. E por quê que o governo Lula, ao invés de resolver o problema, que seria, teoricamente, né, ele resolver o problema seria algo positivo, né? Porque, afinal, ele é o governador, ele é o presidente do Brasil, e se o Brasil vai bem, ele vai bem. Mas Lula não queria que isso acontecesse. Por quê? Porque é melhor eleitoralmente para o Lula brigar com Trump. É o chamado efeito Canadá. Lá no Canadá, na última eleição presidencial, todas as pesquisas colocavam a direita à frente da esquerda para ganhar a eleição. E aí o Trump colocou tarifa sobre o Canadá. Então o Justin Trudeau, que era o primeiro-ministro da época, de esquerda, né, que estava enterrado, destruído, porque estava levando mal, né, como todo governo esquerdista faz, a política do Canadá, a economia do Canadá. Cara, o Trump ressuscitou o Trudeau, porque jogou as tarifas no Canadá, sem nenhum motivo, inicialmente, né, aparente, e criou-se essa briga dos canadenses como se Trump fosse um vilão que estivesse atacando o Canadá. Isso fez com que a esquerda ganhasse, cara. A esquerda ganhou no Canadá por causa de Trump ter colocado as tarifas no Canadá sem razão. Mas, e Lula pensou que poderia transferir essa mesma coisa para cá. Ah, não, vou brigar com Trump, vou ganhar eleitoralmente, depois eu faço ali um acordo. Só que Lula não lembrou de uma coisa, que Trump com o Brasil tem razão. Na briga com o Canadá, Trump não tinha tanta razão. Por que ele colocou ali as tarifas com o Canadá? Porque tem um déficit de comércio. Os Estados Unidos têm déficit de comércio com quase todo mundo. Mas com o Brasil há uma razão. A ditadura e perseguição a Bolsonaro. Então, quem é o oportunista, quem tentou ser o oportunista nessa situação, claramente não foi Tarcísio, que está tentando resolver a situação. Está tentando dialogar com o governo Trump. O oportunista aqui é Lula. Até porque ninguém ganha com esse tarifaço do Trump. Nem os Estados Unidos, nem o Brasil. Na verdade, todo mundo sai perdendo. Qualquer imposto é imposto sobre as pessoas e não sobre governos.
Quem você acha que vai pagar esses 50% a mais sobre produtos brasileiros? É o governo americano? Não. É a pessoa. É eu, é você, que está querendo comprar nos Estados Unidos produtos brasileiros. Essas pessoas sim vão pagar esse 50% esse. Não é o governo americano. Então todo o imposto ele é negativo, todo o imposto. Mas todo mundo sai perdendo. Então aqui, ó, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou como oportunista a crítica do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo tarifaço. Claro, gente, porque ele é mesmo, ele foi mesmo. E aí a Gleisi chama o Tarcísio de oportunista porque, meu amigo, sabe o que é isso, pessoal? Ideologia. Essa galera da esquerda, a Gleisi, o Lula, eles não estão nem aí para o que é certo, para o que é errado, o que é lógica e o que não é lógico. Eles têm a ideologia deles, né? E tanto faz o que acontece com o Brasil, né? Por que a Gleisi falou isso? O Tarcísio deu uma entrevista à Rádio Cruzeiro, uma rádiozinha não tão famosa, e ele afirmou que o governo federal não tem interlocução com os Estados Unidos e não está se mostrando capaz de reverter o tarifaço. E claro que não tem interlocução com os Estados Unidos. Lula é um comunista. Tá, ele não colocou em prática o comunismo no Brasil, mas certamente isso é o que ele gostaria de fazer. E Trump é um liberal. Então, como é que você vai ter uma conversa, uma interlocução entre Trump e Lula se eles são inimigos, se eles são opostos, né, ali no espectro político? Então, o que Tarcísio falou aqui não foi nada mais do que a pura realidade. Não existe interlocução com os Estados Unidos. Lula foi oportunista em fazer bravatas ali no início do tarifaço para tentar ganhar eleitoralmente com isso. E não tem nada de mentira no que Tarcísio falou. Olha, que interessante, ó. O efeito em cadeia é muito ruim. Isso só se resolve com interlocução. Infelizmente, o governo federal não tem essa interlocução. Cara, qual é a mentira nessa frase? Nenhuma. E, gente, o que a gente está esperando de Gleisi Hoffmann, né? Se você está esperando qualquer coisa dessa moça aqui, eu lamento. Significa que você não sabe nem um pouco de política. E é isso, pessoal. Essa é a notícia de hoje. Se você aprendeu um pouquinho aqui com esse vídeo, eu peço que você curta. Ajuda muito, tá, pessoal? A curtida. Se inscreva no canal e comente o que você acha aí da situação. Muito obrigado pela presença, pessoal, e até a próxima.